Olá, vamos falar sobre substantivo? O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, sentimentos, lugares, qualidades, pessoas, dentre outros. Os substantivos, eles são variáveis. Isto quer dizer que ele vai flexionar, vai variar de acordo com a necessidade, podendo variar em gênero, masculino ou feminino, como em homem, mulher, gato, gata. Verificamos aqui que homem e mulher são palavras diferentes. Homem, cada um para designar o masculino e o feminino. Enquanto que em gato e gata são palavras que possuem aqui o mesmo radical. São palavras que se modificam apenas pela troca do O pelo A. E isso vai fazer com que a palavra saia do masculino e vá para o feminino. Os substantivos também podem variar em número, nesse caso, singular ou plural. Podemos falar homens, mulheres, gatos, gatas. Então, quando falamos o homem, estamos falando sobre o singular, da ideia de apenas um homem. E quando falamos homens, da ideia de plural, e quer dizer que eu tenho dois ou mais homens. Então, esta é a variação de número, singular ou plural. A variação em grau. O grau do substantivo é aumentativo ou diminutivo. Vamos ver exemplos? Aqui, nesta palavra gato, eu tenho o grau normal. Nesta outra imagem, eu tenho gatinho. Em gatinho, eu tenho grau diminutivo. E na terceira imagem, eu tenho gatão. Eu tenho grau aumentativo. Então, nós verificamos que quando a palavra está no grau normal, é porque ela não tem nada que indica se está muito pequeno ou muito grande. Quando eu acrescento aqui, quando eu venho para o grau diminutivo, dá a ideia de algo pequeno. E no aumentativo, dá a ideia de algo grande. Vamos ver alguns exemplos de substantivos: amor, calor, beleza, mesa, chuva, arquipélago, cardume, Rio Araguaia, Serra da Mantiqueira, Brasil, Felipe, mãe, açucareiro, livraria, Planalto, arco-íris, beija-flor, felicidade, livro, roupa. Então, nós vemos aqui uma grande variedade de palavras, de coisas, de seres, de lugares, de sentimentos, de fenômenos que são nomeados e que esses nomes chamam-se substantivos. Amor nomeia um sentimento, calor nomeia uma sensação, a beleza nomeia uma qualidade, a mesa nomeia um objeto, chuva nomeia um fenômeno, arquipélago nomeia um conjunto de ilhas, Rio Araguaia está nomeando um rio, Brasil está nomeando um país. Nós temos também palavras, nomes formados por apenas um radical, uma palavra, e outros que são formados a partir da junção de duas ou mais palavras. Então, nós temos uma classificação para esses substantivos. Nós vamos ver agora, nesta aula, alguns substantivos. Não veremos todos, em um outro momento eu retornarei com uma outra aula para concluirmos o estudo dos substantivos e sua classificação. Agora nós vamos ver os substantivos comuns. São as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Então, quando eu falo pessoa, gente, país, menina, são palavras genéricas que, quando eu falo as meninas estão cansadas de brincar, eu não especifico exatamente quais meninas.
Então, nesse caso, eu utilizei uma palavra genérica para identificar aqueles seres que estão cansados de brincar. Nesse caso, eu tenho um substantivo comum. Os substantivos próprios, eles são sempre grafados com letra maiúscula, porque são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados. Então, exemplos: Brasil, São Paulo, Maria. Nós temos aqui em uma frase: Maria é uma menina muito esperta. Ela mora na cidade de São Paulo. É qualquer menina que é esperta? Não. Nós especificamos a menina esperta. É a Maria. É em qualquer cidade que ela mora? Não. Nós especificamos a cidade, particularizamos a cidade. É em São Paulo. Então, estas palavras são substantivos próprios, porque particularizam. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra, por apenas um radical. Então, aqui são exemplos: casa, carro, camiseta. E os substantivos compostos? Os substantivos compostos, diferente dos simples, são aqueles que são formados a partir de duas ou mais palavras, como, por exemplo, palavras como guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Aqui nós vemos que a palavra guarda-chuva, ela é composta pelo guarda mais o chuva. Então, nós temos duas palavras para indicar uma única, para nomear uma única. Os dias da semana, alguns dias da semana, como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, são exemplos também de substantivos compostos. Vejamos aqui um exemplo em uma frase. Maria pegou o guarda-chuva para não se molhar. Então, guarda-chuva é um substantivo composto. Vamos classificar aqui nessa frase os substantivos de acordo com o que nós já vimos. Nós sabemos que Maria é um substantivo simples, porém próprio. É simples porque é apenas uma palavra para formar o nome Maria. E é próprio porque é um nome que particulariza alguém. Quando eu penso guarda-chuva, guarda-chuva é um substantivo comum, porque todo esse objeto que serve, que tem essa mesma função, chama-se guarda-chuva, mas ele é um substantivo composto, porque ele possui duas palavras em sua composição. Para ser composto, não necessariamente tem que ter apenas duas palavras, pode ter mais que duas, como, por exemplo, em pé de moleque. Então, esta foi a nossa aula sobre substantivo. Brevemente, estaremos produzindo uma outra aula para concluir este conteúdo.